Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem? Nós estamos então hoje dando início a mais um culto de doutrina, um estudo da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração então introdutória ao nosso trabalho. Vamos orar? Senhor, te louvamos por estarmos aqui, te agradecemos pela oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos concede. Que tua graça santa e maravilhosa esteja sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo, que é revelador dos segredos mais profundos de tua palavra, possa nessa noite nos orientar e nos revelar. Em nome de Jesus, abençoa-nos para que nós possamos compreender a tua santa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Como disse alguém certa feita, a Bíblia é o único livro em que, quando nós estamos lendo, o autor está junto, né? É o único livro na face da terra que tem esse poder. Então, por isso, nós devemos sempre orar para que o Espírito Santo ele nos oriente, né? Nos dê revelações mais profundas da sua palavra. Graças a Deus. Hoje nós vamos ter como tema, vamos falar hoje sobre comunhão cristã. Vamos falar sobre comunhão, baseado no capítulo 2 de Atos, dos versículos 42 a 47. Antes, porém, de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, nós vamos ouvir o nosso ministro de louvor, irmão David, louvando ao Senhor com 2 hinos. Amém, meus queridos? A paz do Senhor aos irmãos, amém? Gostaria de convidar os irmãos a estar louvando conosco aí na sua casa. Que o Senhor possa estar te abençoando nesse momento, amém? Que a tua casa seja repleta do amor de Deus e do Espírito Santo de Deus. Vamos louvar o primeiro hino, amém? Santo dos Santos. Aleluia, Deus. A tua graça, Senhor, é o suficiente para as nossas vidas, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam a Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Cante comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para
que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Que a presença do Senhor seja o suficiente na minha e na sua vida. Que Deus possa estar em todo momento, em primeiro lugar, nos nossos corações. Que o trono de Deus esteja ocupado por Ele em nossas vidas. Que a presença de Deus aí na tua casa seja o suficiente para que você possa aí estar contemplando, adorando ao Senhor. Que você possa estar vendo as maravilhas através da presença dEle. Aleluia. Presença, Senhor, dando, Senhor, aquilo que é, Senhor, da tua vontade para as nossas vidas, Deus. Aleluia. Cante comigo, aleluia. No Santo dos Santos. Aleluia, Deus. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Vamos louvar um outro hino que fala sobre o Deus no qual nós exaltamos, no qual nós declaramos como nosso Rei. Aleluia. Declare Ele exaltado. Aleluia. Tu és o nosso Rei, o nosso governador, aleluia. Aquele quem governa as nossas vidas, aquele quem entregamos as nossas vidas, aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome louvarei.
glórias, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe o irmão David por esses louvores maravilhosos que falaram ao nosso coração. Irmãos, vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor, conforme nós havíamos falado para os irmãos, no capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 42 até o versículo de número 47. Diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bem, como eu falei para os irmãos anteriormente aqui na introdução, nós vamos estar falando sobre comunhão cristã. Esse é um tema deveras importante, porque a comunhão existente entre os crentes, ou seja, entre os santos, é a principal característica do verdadeiro cristianismo. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pelos homens, pelos belos templos que nós pudéssemos erigir. Ele não disse que nós seríamos reconhecidos pelos homens pela bela roupa que a gente pudesse usar, pela forma de direção de culto, ou por nenhuma outra coisa, senão a comunhão. Jesus disse que os homens conheceriam que nós somos dele, que nós estamos nele, se nós andássemos em comunhão uns com os outros. Então, é um tema muito importante para a igreja do Senhor, todos os tempos. Então, a comunhão também é determinante para a nossa comunhão com Deus. Isso aqui é importante nós entendermos. A comunhão entre os irmãos, entre os membros do corpo de Cristo, ela é determinante na nossa comunhão com Deus. Ora, porque existem duas formas de comunhão, ou dois tipos de comunhão. Existe a comunhão horizontal e existe a comunhão vertical. Comunhão horizontal significa comunhão entre pessoas, comunhão entre irmãos, entre pessoas que professam a mesma fé, pessoas do mesmo credo. A comunhão existente entre os irmãos na igreja. Não pode existir comunhão vertical. Isso aqui é importante. Não pode existir comunhão vertical, ou seja, para cima, ou seja, para com Deus, se não houver primeiro a comunhão horizontal. Esse negócio de dizer que ama a Deus, mas não ama os irmãos, não tolera os irmãos, isso é uma comunhão ou um amor somente de palavras. Quer ver o que diz a palavra de Deus? Primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4 e no versículo 20, para nós fecharmos aqui a nossa introdução, ele diz assim, se alguém diz
eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ele termina justamente fazendo a pergunta na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Então, é justamente isso que eu estou falando para você aqui. Comunhão horizontal e comunhão vertical. Você não pode ter comunhão com Deus se você está em guerra com as pessoas que estão à sua volta. É impossível, é impossível. Ora, nós que somos pais, sabemos bem como é isso. Nós temos filhos e quem tem mais de um filho sabe que a alegria dos pais é ver os irmãos unidos, os irmãos em comunhão. Pai nenhum gosta de ver seus filhos brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo. Dois filhos, no caso, dois irmãos dentro de uma casa que não se toleram, que não comungam, que não existe amor, não existe reciprocidade, não existe amizade. Pai nenhum vai ficar feliz com essa atitude de seus filhos. Por que nosso Pai Celestial ficaria? Então, antes de você ter comunhão com Deus, você precisa ter comunhão entre os irmãos. É isso que João está dizendo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, eu vou usar a mesma palavra que o apóstolo João usou aqui. É mentiroso. Ô irmão, é mentira sua. É isso que João está dizendo. Sinto muito se a palavra não é politicamente correta, mas é sincera, é verdadeira. Isso é um amor falso, é um amor mentiroso. O amor a Deus é caracterizado pelo amor aos irmãos, o amor aos homens, às pessoas. É impossível amar a quem nunca se viu se nós aborrecermos aquelas pessoas que nós vemos, que nós convivemos com elas, que nós estamos todo o tempo em contato. Então, essa é a introdução do nosso estudo, falando acerca de comunhão. Então, na igreja nós entendemos bem o que isso significa. A igreja precisa estar em comunhão. Os crentes precisam estar em comunhão uns com os outros. Quando há conflito dentro da igreja, entre os membros, é como um lar com os seus membros em desordem. Filhos que não se entendem com pais, irmãos com irmãos. Esse lar é um lar em decadência, é um lar em ruínas, é um lugar muito ruim para se viver, porque não existe como eu diria, o desejo de se estar naquele lugar, porque não existe paz, não existe harmonia. Qualquer outro lugar é melhor do que esse lar. Qualquer outro lugar é melhor do que estar dentro de casa. No caso da igreja, a mesma coisa. As pessoas vão desanimar de frequentar os cultos. As pessoas vão desanimar de andar na fé. Por quê? Porque se espera que alguém que diz que conhece ao Senhor, no mínimo o que se espera de alguém assim é que a pessoa seja um cumpridor da palavra de Deus, né? Que ame de verdade, porque Jesus é amor e Ele é o nosso maior exemplo. Por isso as pessoas do mundo têm uma dificuldade muito grande de entender a maneira como certas pessoas que se dizem evangélicas, como certos crentes vivem. Por isso que o mundo não aceita que eu e você vivamos à semelhança deles. Eu acredito que você já ouviu muito alguém descrente usar essa expressão: não, você não pode fazer isso, você é crente. Ou a pessoa admirado ou alarmado dizendo: e crente faz isso? Então,
porque as pessoas do mundo mesmo não aceitam. Existe a diferença e ela tem que partir de nós. Nós que somos os servos do Senhor, nós que conhecemos a palavra, que fazemos o uso da palavra, espera-se de mim e de você que de nós saia o exemplo a ser dado, amém? Nós não podemos esperar que seja dos outros, tem que ser de nós. Então vamos falar sobre comunhão. Como essa comunhão se manifesta? Bom, esse é o nosso primeiro ponto. Nós vamos dividir o nosso estudo de comunhão cristã. Vamos dividi-lo em o primeiro tópico aqui, em perseverar nas reuniões congregacionais. Nós vamos falar sobre comunhão nesse prisma, em preservar nas reuniões congregacionais. O segundo tópico, no temor coletivo. O terceiro tópico, comunhão no amor fraternal. No quarto tópico, comunhão na cooperação com os bens materiais. E no quinto e último tópico, na unidade do culto. São 5 tópicos que nós vamos dividir esse nosso estudo, falando acerca de comunhão cristã. Então, a comunhão se manifesta. Primeiro ponto nosso, o primeiro tópico nosso que nós vamos ver hoje será este. A comunhão se manifesta, primeiro, em perseverar nas reuniões congregacionais. O que é que diz o versículo 42 do texto que nós lemos? O texto que nós lemos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Você observou que essas características aqui de perseverança, de comunhão, elas são desenvolvidas justamente na igreja? Claro que nós podemos e devemos apresentá-las em todos os lugares em que nós estivermos, principalmente em nossa casa. Mas como nós estamos atravessando dias de pandemia e nós estamos sem poder congregar no templo, você sabe como é difícil manter a concentração das pessoas em volta de um aparelho de TV, em volta de um computador, de um celular, seja qual for a forma que você acessa as redes sociais para você participar de um culto. Por exemplo, ontem foi segunda-feira, anteontem, domingo, nós tivemos o nosso culto de Santa Ceia, e eu pude ver quão difícil é a gente se reunir em várias pessoas, como as pessoas desconcentram com facilidade. Como eu acredito que isso já tem acontecido com você. Quantas vezes você deixa ali a TV tocando, o pregador pregando sozinho, e você vai no banheiro, você vai na cozinha, você vai no quarto e você perde parte da mensagem. É assim ou não é? Seja sincero. Então não existe um lugar propício para adoração quanto a igreja. Nós não podemos desprezar o templo. Nós não podemos desprezar a casa de Deus. Veja, dentro dessa cidade do Gama, de mais de 100 e poucas mil pessoas, Deus estabeleceu lugares. Isso aqui não é a minha casa, não é a sua casa, não é a casa de fulano, de ciclano, não. É um lugar específico para a adoração. O nome do Senhor é exaltado aqui e em tantos outros lugares espalhados por essa cidade, para conter o grande número de crentes. É um lugar específico para se adorar a Deus. Não existe um outro lugar que nós temos
a capacidade de concentrar, de entrar na presença de Deus, de buscar a face do Senhor como a igreja. Eu sei que essa quarentena tem deixado muitas pessoas, principalmente os crentes que gostam de congregar, entristecidos. Claro que existe também aqueles que gostaram demais, aqueles que não dão ao templo o valor devido, não amam a casa de Deus, como disse Davi, que ama muito a casa do Senhor, que é bom estar aqui. Infelizmente existem aquelas pessoas que vão achar ruim quando acabar a quarentena, né? E agora tem que ir à igreja, e agora, infelizmente existe isso. Mas existem aqueles que estão morrendo de saudades de estar aqui, os irmãos que estão vendo as nossas lives, os nossos cultos aqui, dirigidos com poucas pessoas, e os irmãos ficam, tem irmãos que me ligam, tem irmãos que me mandam mensagens: pastor, eu gostaria tanto de estar na igreja num desses cultos, eu posso ir, me avisa quando for ter e tal. Eu recebo mensagens assim, mas tantos outros que sumiram há 40 dias, eu espero que estejam vivos, devem estar, porque eu não fui chamado para nenhum culto fúnebre, né? Mas são pessoas que somem de verdade, que não parece que não faz falta, que não faz diferença. Mas vamos falar aqui sobre a comunhão, como ela se manifesta. Primeiro, em preservar nas reuniões congregacionais, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso aqui são práticas de congregação, são práticas congregacionais. Claro que nós podemos fazer algumas dessas coisas em casa ou em qualquer outro lugar, mas não existe nada como aqui. Vamos falar de uma coisa bem simples: oração. Eu sei que nessa quarentena você ora na sua casa, mas viu como é difícil? É um filho que chega, é a esposa que chama, ou o esposo que chama, é o vizinho, é uma coisa, é outra coisa. Tem sempre algo ou alguém para nos tirar a atenção. Aqui não. Quando você vem num culto específico e você se ajoelha aqui, você só não entra no céu se você não quiser, porque aqui é um lugar propício para isso. Você vai encontrar outras pessoas com o mesmo objetivo seu. Você vai encontrar aqui um local dedicado à oração. Muito bem, vamos então ler alguns versículos para dar ênfase ao nosso tópico. Eu estou falando da comunhão se manifestar aqui, no caso, em preservar nas reuniões congregacionais, tá bom? Sobre preservar nas reuniões congregacionais, a comunhão existente aqui. Vamos lá, o primeiro subtópico é: todos tendo a mesma fé. Isso aqui é importantíssimo. Todos tendo a mesma fé. A referência está em Efésios capítulo 4 e versículos de 3 a 6. Abra sua Bíblia aí para nós conferirmos. Efésios capítulo 4, versículos de 3 a 6. Leia comigo, por favor. Versículo 4 a 6 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, como nós podemos observar aqui, essa é a comunhão que se pratica nas reuniões
congregacionais. Veja, tendo todos a mesma fé. Ora, nós sabemos, e eu acredito que você tem experiências, de quando você está em determinados locais. Isso pode acontecer na escola, no trabalho, em casa, na rua. E você começa a falar da sua fé. E você rapidinho você descobre quem tem a mesma fé que você e quem tem uma fé contrária à sua. Verdade ou não é? Porque as pessoas se manifestam rapidamente. Quem possui a mesma fé que você concorda com o que você diz. É justamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Há um só corpo e um só espírito. Quando Paulo se refere aqui a um só corpo e um só espírito, ele está falando à igreja. Ora, nós somos muitos. Essa nossa igreja aqui, ela cabe 400 pessoas sentadas. Mas mesmo tendo essas 400 pessoas aqui, diferentes de pensamento até, diferente de ideias até, sim, porque nós somos indivíduos, nós somos pessoas, cada um é um indivíduo, é daí que vem a palavra indivíduo. Indivíduo vem de individual, eu sou único, você é único, nós somos diferentes em muitas coisas, mas aqui, como igreja, nós somos um só corpo. Então Paulo refere-se aqui a esse corpo aqui, que ele diz um só corpo, é a igreja. Nós nos reunimos aqui 400 crentes, 400 pessoas diferentes, como o pessoal costuma dizer aí fora, cada cabeça é um mundo, mas nós aqui somos iguais, nós temos a mesma fé. Veja o que diz aqui os versículos. E um só Espírito, é o Espírito de Deus que nos une aqui. E uma só vocação da vossa esperança. Um só Senhor, nós cremos em um só Deus. Veja, isso é comunhão. A gente comunga a mesma fé. Se entrar alguém aqui, ainda continua dizendo aqui, ó. Antes de eu falar isso, deixa aqui. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e é por todos. Então veja que aqui há unidade de crer, unidade de crença, unidade de credo. Nós, apesar de sermos muitas pessoas, temos uma mesma fé. É isso que Paulo está falando. A unidade, a comunhão cristã, ela se manifesta dentro do templo assim. Se entrar alguém aqui que não tem a mesma fé que nós, você sabe que a reunião acabou a paz. Porque vai haver contenda rapidinho. Porque a diferença de credo vai se manifestar assim que cada indivíduo abrir a boca. Eu estou falando com você aí, você está concordando comigo. Mas alguém que não crê na igreja como um corpo, e um corpo místico de Cristo, alguém que não crê que o corpo de Jesus, que é a igreja, é formada por pessoas salvas de toda parte do mundo, uma pessoa dessa não vai acreditar nunca, não vai concordar nunca com a nossa palavra. Vai haver o quê? Vai haver desordem, vai haver desavenças. Então se entrar alguém aqui que não professa a mesma fé, vai haver contenda. Então nós temos que ter todos a mesma fé. Vamos então ao nosso segundo subtópico aqui. Nós estamos falando sobre de como a comunhão se manifesta. Então, em preservar nas reuniões congregacionais. E nós vimos no subtópico, todos tendo a mesma fé. Agora, não deixando de congregar. Ó, como isso aqui é importante. Hebreus 10, 25,
você pode conferir aí na sua Bíblia, diz: não deixando a nossa congregação. Presta atenção, porque às vezes as pessoas ouvem os pregadores ou os pastores falar esse versículo e acham que é uma palavra de pastor que não quer ver o crente ou só quer ficar chamando a atenção do crente. Não, isso é palavra de Deus. Hebreus 10, 25: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo que nós devemos admoestar uns aos outros para que a gente não deixe a nossa igreja. Veja, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Essas palavras foram escritas há quase 2000 anos atrás. E já existia crente assim. Já existia crente assim. Isso não é problema das igrejas de hoje. Às vezes a gente costuma dizer: porque a igreja de hoje, a igreja de outrora era a mesma coisa. Homem é homem em todo o tempo. Eu costumo dizer que o homem é homem desde que Deus o formou. E o diabo é diabo desde que se rebelou. Então, muda-se só, é só questão de data, de calendário. Não importa se nós estamos em maio de 2020. Tanto faz, sei lá, no ano 1 da era cristã. O homem é homem do mesmo jeito. Já tinha aqueles crentes que tinham prazer de estar na igreja. Mas já tinha crentes como esse aqui, que fez o escritor aos Hebreus escrever: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ô irmão, eu espero que você não faça parte desses alguns. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes, enquanto mais vai chegando o próximo dia, aquele dia, o dia do arrebatamento, a gente deve ir admoestando uns aos outros. Você conhece aquele crente que quase não vem na igreja? Por isso que eu falei aqui antes que a quarentena é uma tortura para grande parte dos crentes, mas para alguns não, porque ele já faz quarentena de igreja há muito tempo, né? Então, o vírus só veio dar uma forcinha para a prática anticristã que ele já faz, né? Então, não deixando a nossa congregação, não podemos deixar de congregar. A comunhão cristã se manifesta aqui. Aqui é o lugar onde eu vejo você, onde você me vê, onde a gente participa da vida um do outro. Como eu falei aqui no início, tem irmãos que a gente não sabe nem se está vivo, porque a pessoa não aparece, não diz um oi, não diz um olá. Mesmo a gente hoje tendo tantos meios de comunicação, as igrejas estão cheias de grupos. Nós temos aqui na nossa igreja 7, 8 grupos, desde as crianças, os adolescentes, a mocidade, os homens, as mulheres, os obreiros, e por assim vai. Tem grupo só de pastores, tem grupo só de líderes. Mas mesmo assim, tem irmãos que, até para dizer um oi, estou aqui, Pai do Senhor, irmãos, olá, tudo bem? Some, desaparece. Então a recomendação do escritor aos Hebreus para você: não deixe de congregar, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Não seja você um desses alguns, amém, meus queridos? Então, a comunhão, ela se manifesta aqui é o lugar de nós participarmos da vida um do outro, participar da vida sem ser invasivo. Eu não preciso entrar na sua intimidade, você não precisa entrar na minha intimidade. Nós estamos falando aqui de comunhão cristã, da gente edificar um ao outro, a fé um do outro. Então,
a comunhão se manifesta, nesse primeiro tópico nosso, em preservar nas reuniões congregacionais. A igreja primitiva perseverava, tanto na doutrina dos apóstolos, como na comunhão, como no partir do pão e como nas orações. Eles perseveravam nisso. E nós precisamos perseverar também. Terceiro subtópico, para nós começarmos a terminar. Todos os crentes, de modo geral, lutando juntos pela fé evangélica. Eu acho lindo isso aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Abra a sua Bíblia, por favor. Filipenses 1, 27. Eu acho lindo esse versículo de Filipenses 1, 27. Olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês que estão num só espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Olha que versículo lindo. Então, claro que Paulo está falando aqui para a igreja no seu tempo, e ele como missionário, que nas suas viagens missionárias ele passava por todas as igrejas. Por isso que ele diz aqui no meio do versículo, para quer eu vá ou esteja ausente, mesmo assim, estando presente ou ausente, eu ouça falar de vocês, que vocês estão juntos, combatendo num só espírito, juntamente com o mesmo ânimo, pela fé evangélica. Então, meus queridos, essa comunhão cristã, ela se manifesta aqui na igreja, aonde nós olhamos num todo, olhamos no geral. A coisa aqui não precisa, a coisa só precisa estar bom para mim. Estando bom para mim, então tá bom. Se não tiver bom para ninguém, pelo menos está bom para mim. Não, isso é egoísmo. Egoísmo não combina com cristianismo. Porque cristianismo é justamente o doar-se, o dar-se. A gente deve querer sempre o bem dos outros. E nós precisamos entender uma máxima que tem, inclusive as pessoas do mundo falam, e é bíblico até. Isso é a lei da semeadura. De você, quando você pratica o bem para alguém, aquele bem volta para você. Olhe, o que você planta, é lógico que é assim. O próprio Cristo falou na sua palavra, nos evangelhos, dizendo que aquilo que vocês querem que os homens façam para vocês, façam vocês antes a eles. Então, isso é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Se todo mundo buscasse não só o seu próprio bem, mas o bem do outro, a igreja não teria falta de nada. Não teria falta de nada. Nós dividiríamos o nosso pão. Fazemos isso aqui, sim, fazemos. Nós distribuímos cestas básicas todo mês, ajudamos os irmãos, mas nós podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Eu pastoreei, antes de vir para cá, uma igreja bem humilde em relação a essa. Mas, mesmo estando num lugar humilde, convivendo com pessoas humildes, lá nós construímos uma casa para uma viúva, do nada.
buraco, fizemos o projeto da casa, entregamos a casa com cerâmica e pintada. A irmã faz um culto de ação de graça já há não sei quantos anos. Todo ano tem um aniversário da casa que ela recebeu, e extremamente grata, feliz, e uma alegria. Chorou tanto quando eu fui sair de lá. Mas a gente pode fazer mais. Essas coisas que são tão necessárias. Não foi só uma casa que nós construído nada, foi só uma, mas fizemos do que as pessoas precisavam, reformamos, cobrimos, fazemos tantas coisas. E eu estou falando de uma igreja humilde, mas aonde há amor, aonde há boa vontade, isso é de uma força tremenda. Deus faz as coisas acontecerem. Então, meus queridos, precisamos entender isso. Portem-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Estejam no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Amém? Então nós devemos sempre ter isso em mente. Nós devemos fazer o melhor para que os irmãos que congregam conosco aqui vivam pelo menos de uma forma mais confortável. Aquele que não tem nada, nós vamos dividir o que temos e vamos dar um pouco para ele. Ele não vai ficar tendo nada, ele vai ter um pouco, porque nós juntamos um pouco de cada um de nós e acaba fazendo muito para alguém que não tem nada. Então, isso é, a fé evangélica não é algo de palavras apenas. Nós não podemos amar somente de palavras, nós devemos amar de palavras. Sim, é importante, uma palavra amável é boa, faz bem ao coração, faz bem à alma, mas um amor só de palavra é aquele amor que não se materializa, que não tem vida, que não aparece. Então, quando nós amamos os irmãos, nós fazemos as coisas acontecer. É por isso que você vem para o culto de Santa Ceia trazendo 1 quilo para ajudar alguém. É o seu amor se materializando. É por isso que você faz parte da campanha quando alguém pede uma ajuda financeira para ajudar alguém. É o seu amor se materializando. Isso é lutar junto, é combater junto pela fé evangélica. Amém, meus queridos? Isso faz parte da comunhão cristã. Vamos terminar, para nós terminarmos, uma última referência. A comunhão cristã, ela se manifesta justamente em perseverar nas reuniões congregacionais. Sabe quem pode ajudar você? Ei, você que tem dificuldade enorme de vir à igreja. Ih, pastor, olhe, de domingo em domingo, olhe lá. Eu não sei como é que esses irmãos dão conta de estar no domingo de manhã, depois no domingo à noite, depois na terça, depois na quinta. Meu Deus, eu não dou conta disso. Se você não dá conta, converse com o Senhor, peça para Ele lhe ajudar. Sabe o que é que o salmista diz? Olha, Salmo 27, versículo 4. Esse é o quarto tópico para nós encerrarmos o assunto por hoje. Devemos pedir ao Senhor que nos mantenha. Aqui, se no seu coração falta o desejo de estar na casa do Senhor, é porque você precisa conversar com Ele. Olha o que disse o salmista no Salmo 27, no versículo 4. O que é que ele diz aí? Uma coisa eu pedi ao Senhor. Preste atenção aqui. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Olha que coisa linda. Veja que o salmista disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Ele pediu, e
claro que o desejo do Senhor é que todos os seus filhos estejam aqui, na sua casa, buscando a Ele, porque aqui é o lugar que Deus usa outros instrumentos, irmãos nossos, nessa comunhão cristã que se manifesta na igreja, é onde a nossa fé se eleva, cresce, porque eu vejo o que Deus fez ou está fazendo na vida do meu irmão que está aqui, ele conta, e isso acrescenta minha fé, fortalece-me. Então, essas experiências, somente alguém que sabe o que é esse desejo do salmista aqui, é que consegue entender. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Olha que coisa linda. Ah, pastor, mas eu posso contemplar a formosura do Senhor aonde eu estou. A gente já falou aqui de tantas dificuldades, de tantos entretimentos que tiram a sua atenção. É bem diferente quando nós estamos no lugar certo, para fazer a coisa certa. Mais vale um dia nos teus átrios, disse o salmista, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém? Para nós encerrarmos, eu quero ler com você apenas um versículo da palavra de Deus que diz, é o Salmo 84 e o versículo 10, que é justamente esse versículo que eu acabei de citar. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Olha o que o salmista termina dizendo: preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Puxa, que desejo bonito, né? Que existia no coração do salmista. Isso pode existir no meu e no seu coração. A fé cristã não é algo de imposição. É algo de sentir, de querer, de fazer por amor. Então, o Senhor não tem prazer quando nós fazemos algo gemendo, mas quando nós fazemos por amor. Se você não sente esse desejo, faça como o salmista Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, peça, porque o que o Senhor quer é que você esteja sempre perseverando na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Amém, meus queridos? Próxima terça nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre comunhão cristã. Nós vimos o primeiro tópico, que a comunhão é manifestada na nossa reunião congregacional. Deus abençoe os irmãos. Eu quero orar por você agora. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos agradecidos. Obrigado, papai, pela ministração de tua santa palavra. Que o Senhor faça com que ela produza em nosso coração o efeito que o Senhor espera, que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, para que nós possamos hoje te servir melhor do que nós te servimos ontem, e que amanhã nós sejamos crentes melhores do que nós fomos hoje. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã que está agora ouvindo esta palavra. Abençoa maravilhosamente. Vai entrando naquele lar que porventura haja alguém enfermo. Receba a cura do Senhor. Aquele que está sentindo dor, nós ministramos a bênção da cura na vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, abençoa a nossa noite. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para sempre. Amém.